Se você está começando a aprender inglês agora e precisa de umas dicas para te ajudar, vem comigo que eu vou te falar como eu mesma aprendi inglês. Bora! E galera, eu sou a Teacher Angelina aqui da Say It Now e hoje eu vim falar para vocês de como eu mesma aprendi inglês. Talvez isso te ajude aí na sua trajetória, no seu processo. Falar inglês é tudo de bom. E eu sei que você está aí há um tempo já pensando nisso. Eu preciso aprender inglês, eu quero aprender inglês, eu preciso disso, está faltando na minha vida. Gente, o inglês é tudo. Os negócios usam o inglês como uma língua principal. Então, se você for pensar, a língua franca de hoje em dia é o inglês. Então, de onde que vem essa terminologia língua franca? Ela vem de língua francesa. Porque antigamente, lá na Europa, quando tinha os comerciantes, eles usavam o francês como uma língua para poder fazer o comércio, para poder fazer trocas e tudo mais. Hoje em dia a gente fala língua franca, mas na verdade é o inglês. Talvez no futuro isso mude, quem sabe o mandarim, mas por enquanto ainda falamos inglês. Então pensa assim, os negócios mundiais são feitos geralmente pelo inglês, né? Pessoas que falam, sei lá, japonês, ou elas falam alemão, mas quando elas estão fazendo negócios entre elas, elas usam o inglês para poder se comunicar, que a gente fala aí de inglês como uma segunda língua, né? English as second language. Então, para negócios, o inglês é super importante. Ou então, talvez você está pensando somente em viajar, você nem quer saber de negócios, você só quer ir para Disney, você quer ir visitar a Europa. Então, você saber falar o inglês é muito importante. Eu tive um aluno meu que foi para a Europa não há muito tempo, ele foi para Portugal, ele foi para a França e ele foi para a Espanha. E lá ele falou inglês com todo mundo. Ele disse que o próprio português de Portugal não é fácil de entender. Então ele preferiu falar o inglês lá. O inglês é uma forma de comunicação muito, muito eficiente. Então, se você está aí nessa trajetória para aprender inglês, você já entende isso, né? Você já sabe que o inglês é importante para você. E aí eu vou te contar um pouquinho de como eu aprendi. Há uns 15 anos atrás, quando os dinossauros ainda caminhavam entre nós, eu fui para os Estados Unidos e quando eu fui, eu não falava nada. Gente, se alguém viesse falar comigo e me dissesse thank you, eu não sabia que a resposta para aquilo era you're welcome. Eu aprendi inglês aí de escola pública, que você sabe como é, fica no verbo to be, não vai para frente. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não falava nada. Eu fui já com trabalho garantido, que era para ser housekeeper, que é a pessoa que limpa aí quartos de hotel. Então, quando eu cheguei lá, eu fui morar com brasileiro, eu trabalhava com brasileiro e o meu inglês não melhorou nada. Eu fiquei uns 6 meses convivendo com brasileiro, falando em português e o inglês não foi para frente. Então, depois de um tempo, eu percebi que eu tinha que estar mais conectada com os americanos. Eu comecei a distanciar um pouco dos brasileiros e ter uma comunicação aí mais ativa com os americanos. E aí, gente, a questão é, quando você se expõe ao inglês, você aprende ele, não tem outro jeito. Então, você pode aprender de uma forma um pouco mais orgânica, que foi o que eu fiz quando eu estava lá, eu estava exposta ao inglês o tempo todo, eu aprendi. Ou então você pode aprender aí com, né, um curso de 6 meses, ou você pode aprender sozinho, mas de uma forma um pouco mais mecânica, onde você tem um projeto, um plano, né, de aprendizado. Mas não quer dizer que você precise ir para fora para você aprender inglês. Então, eu, por exemplo, quando eu estava lá, eu assistia TV em inglês direto, o tempo todo. Eu colocava Bob Esponja na TV e deixava a TV ligada 24 horas enquanto eu estivesse em casa. E aí saía falar com as pessoas o máximo que eu pudesse. Fazia gestos, me colocava numa situação onde eu não tinha como sair se eu não falasse o inglês. Passei por boba por muitas vezes, passei muita vergonha, mas eu consegui me comunicar e consegui aprender o inglês. Outra coisa, então, que a gente tira dessa história: você não tem como você dizer assim, eu vou falar inglês sem você passar pelo perrengue de passar vergonha. Não existe pessoa que aprendeu inglês como uma segunda língua que não passou vergonha. Só os americanos, né, ou as pessoas que falam inglês como primeira língua, que eles nasceram e cresceram aprendendo essa língua. Só que eles também cometeram essas gafes deles. Porém, como eles eram crianças, eles não ligavam. A gente, como adulto, a gente tem vergonha, né, de se expor, a gente tem um ego. E aí o nosso ego diz, eu não quero passar por uma criança, eu não quero passar por bobo, eu não quero, né, que os outros olhem para mim e me julguem. E isso é besteira, gente. Enquanto você não passar pelos perrengues, você não aprende. Eu passei por muito perrengue, eu passei por muita vergonha. Pessoas riam da minha cara, faziam chacotas. E chegou um ponto que o inglês foi melhorando aqui um pouquinho ali, e ele foi chegando aonde precisava chegar. Aí eu te digo, então, que depois de uns 2 anos, mais ou menos, que eu estava nos Estados Unidos, que eu aprendi a falar inglês.
Mas vou te dar um exemplo. Eu trabalhava no terceiro turno de hotel, na recepção. Eu fazia auditoria. Então, no final da noite, eu fechava o caixa, via o que estava faltando ali, dava uma organizada para o próximo dia. E aí, uma vez ligou uma mulher para fazer uma reserva. Quando ela ligou, ela disse, ok, I wanna make a reservation. Eu falei, entendi, reservation, né? Vamos lá. Fui no sistema e essa mulher me falou o sobrenome dela e eu não entendi nada. Então, ela repetiu. Eu não entendi. Ela repetiu, eu não entendi. Eu pedi para ela soletrar e ela ficou repetindo. Ela deve ter soletrado o sobrenome dela umas 15 vezes. E eu não entendi. No outro dia, ela ligou lá no hotel, muito puta da cara, e eu acabei sendo demitida. Então, gente, tá vendo como é o processo? Você vai ter que passar por esses perrengues. Quando você se encolhe e diz assim, eu tenho vergonha, eu quero falar inglês para depois aprender, não existe. Você tem que aprender para depois falar. E esse aprender vai envolver você passar por perrengue e passar por vergonha. Então, gente, algumas dicas ficam aqui. Você tem que se expor ao inglês, assistir TV, principalmente Bob Esponja ou algo simples, com legenda em inglês e áudio em inglês, te ajuda muito. Você precisa estar exposto ao inglês para aprender ele. E, finalmente, aí, você não pode ter vergonha. Você tem que abrir a boca. Primeiro de tudo, o inglês é comunicação. Então, você tem que se comunicar com o que você tem. Fluência não é algo assim que você chega lá em cima, que tem um nível, que tem um certo assim, ponto. A fluência vem de você poder se comunicar de forma efetiva. Então, às vezes, você fala assim, o presente, e quando você fala do futuro, você faz uma frase no presente e mostra. Ou quando você fala do passado, você faz uma frase no presente e mostra que o passado, isso já é fluência. Tudo que você possa fazer para se comunicar de uma forma eloquente é fluência. Então, gente, fica as dicas aí para vocês. Qualquer pergunta que você tenha, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente conversa. Se você gostou do vídeo, dá um like e a gente se fala. Até mais!